Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que o Mestre Jesus continue presente em nossas vidas. De domingo para cá tivemos Jerusalém, Jerusalém, né? Uma obra também da nossa irmã Amélia Rodrigues. E agora nós estamos dando continuidade a uma outra obra, né? E é muito importante a gente refletir, porque o objetivo maior, né? A obra Luz no Mundo, o médio Tio Divaldo, a obra Amélia Rodrigues, capítulo 2, A Estrela de Belém. Certamente eu quero destacar dois tópicos fundamentais dessa inicial discussão, quando se falava da Estrela de Belém. E muitos no mundo árabe chamam-se de Estrela de Davi, né? E os astronautas vão chamar de Vênus. Porém, contudo, entretanto, no próprio primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, na realidade, dessa lição, que é bastante rica, eles trazem muitas indagações. E aí a gente consegue parar para refletir. Olha o título, A Estrada de Belém. Quantas foram as narrativas, quantas foram as motivações? Mas a principal motivação para que nós pudéssemos refletir em torno da Estrada de Belém nada mais é do que a representação, que é a chegada do Nazareno. Quem é o Nazareno? O Mestre Jesus Cristo. Mas por que será que o Mestre foi conduzido ainda no ventre por Maria e José, o carpinteiro? Por conta de uma forte e intensa perseguição que estava acontecendo. O Herodes ele estava muito ávido diante de uma possível ameaça pelo poder. Os nossos livros, em geral, da própria doutrina, nos convidam a fazer reflexão em torno desta palavra, poder. Todo poder representa algo que, de algum modo, direta ou indiretamente, induz à corrupção. Mas por que, o Emerson, a palavra poder, ela implica a corrupção? Porque, de algum modo, existe o perder e o ganhar, existe o prevalecer e existe o sobrepor. Ainda no mundo de provas e expiações, a relação de poder, certamente existe o jogo de interesse. E naquele momento, não diferente, houve sim um grande jogo de interesse, que foi a ávida vaidade de Herodes. Em ele acreditar que estaria sendo ameaçado por um rei que estava chegando à Terra. Naquele momento, praticamente um grande crime aconteceu. Foi o nosso maior índice de infanticídio, ou seja, o maior índice de mortandade, de assassinatos de crianças. Crianças de até, em média, entre praticamente os 0 a 5 anos, aproximadamente. Então, todo o local, comunidade, que fosse da extensão do poder de Herodes, e como na época o próprio já se sentia ameaçado por este rei, que não estava chegando com exército algum. Este rei que praticamente estava na boca do grande povo. Mas quem era o povo? Pessoas simples, como eles chamavam, pessoas simples e ignorantes. Mas detentores de uma crença muito grande, uma vez anunciado ainda lá em Elias. E as próprias Sagradas Escrituras, datadas da época, trazia profundas reflexões sobre esse advento, essa estrela maior, que seria o marcador de tempo, chamado Jesus Cristo. Então, quando o Mestre ele vem à Terra, vem com a missão extraordinária. Mas muito antes da chegada do Mestre, nós já tínhamos aí os seus percussores. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, após a sua introdução, ele vai fazer reflexões a respeito de Sócrates, de Platão. Certamente vamos lembrar de outros tantos, mas antes não podemos esquecer de Moisés, trazendo a alusão ao código árabe chamado Código de Hammurabi, que é o código, na realidade, popularmente chamado de Lei de Talião, onde que, uma vez que você fere com ferro, pelo ferro você será ferido. Se você açoitou,
pelo açoite você padecerá. Então, naquele momento, a lei de talião nada mais é do que uma lei que existe ainda no mundo islâmico, mais regulado pela chamada Sharia, a lei da Sharia. A Sharia é uma legislação islâmica muitíssimo radical, que ela pode assemelhar com o tempo da barbárie, diga-se de passagem, aonde os limites do absurdo praticamente é irrestrito. Então, pensar no absurdo, com todo respeito, que não me ouçam os radicais e extremistas islâmicos em fazer uma colocação dessa, porque infelizmente é tocar numa ferida muito perigosa. Mas se tratando do Código de Hammurabi, que é a lei de Talião, foi proposto por Moisés, pavimentando um caminho de lei de causa e efeito, ainda que de forma primária. Por que de forma primária? Uma vez que com ferro você fere, com ferro você será ferido, aí você tem um princípio ativo para a introdução de uma lei de justiça que secularmente, milenarmente, iria se apresentar por meio das obras dos nossos irmãos espirituais, mais especificamente pelo Livro dos Espíritos. Inevitavelmente, a gente não pode deixar de levar em consideração que a estrada de Belém, ela não só representa a ida de Jesus para o deserto. Ali custou a sobrevivência do Mestre. Ali custou a sobrevivência de todo um propósito celestial. De um propósito para muito além dos nossos próprios tempos. E por uma grande orientação, Maria e José, o carpinteiro. Eles seguiram a estrada fora e depois, se aproximando de um pequeno estábulo entre animais, local discreto, um grande fenômeno acontece. E aí, o que poderíamos representar em palavras? A estrela de Davi? Vênus? Mas eles teriam conhecimento de causa para definir aquela estrela como Vênus? Mais à frente, nós temos os antigos representando aquela estrela como a chamada estrela d'alva, que é um conhecimento razoavelmente um pouco mais recente. Mas por que será que foi chamada de estrela guia? Por que estrela guia? Naquele momento, nós não poderíamos deixar de considerar que o Mestre Jesus Cristo, construtor, engenheiro, arquiteto deste grande e extraordinário planeta, com a sua chegada, os astros em harmonia estavam a bailar no espaço, como um grande sinalizador, como uma representação da anunciação. Os fenômenos cósmicos se manifestaram também. E ali serviu para o Ocidente e o Setentrião ter representado um sinalizador para os magos, reis e todos os povos que estavam na expectativa daquela grande noite. E sabiam que naquela grande noite algo extraordinário estava para acontecer. E ao perceber que algo extraordinário estava para acontecer, a grande estrela por todo o universo. E é importante nós levarmos em consideração que todas as vezes que nós pensamos na estrela sinalizadora, a estrela guia, pensamos no Mestre Jesus, fazendo, sim, como um guia em nossas próprias vidas. É importante que a gente leve em consideração a todo instante que o Mestre Jesus, ele não nos abandona, ele não nos desampara, ele não nos deixa só. O Mestre Jesus, ele quando vem neste instante, mais do que nunca, ele vem para servir de base, marcador de tempo. E de fato foi o que aconteceu. O Mestre se tornou marcador de tempo. Mas não foi um marcador de tempo como representação de um simples calendário. Um calendário que seria denominado como calendário cristão. Não. Mas um marcador de tempo de uma nova era. Uma era que estaria sinalizada como a era do amor. Mas como seria a representação deste amor na face da Terra? Seria o exemplo. Como posso e o que é amar?
simplesmente acolher, ouvir, sentir, manifestar o poder da fé por meio da cura e a cura por meio da fé. E essa relação harmônica, o mestre veio falar de amor. O mesmo foi tentado diversas vezes. Foi surpreendido inúmeras vezes, encarnados e desencarnados. O mestre foi surpreendido em momentos muito singulares. Ainda nesta legislação muito rudimentar, ainda muito bruta, a mulher adulta, assim julgada pela população, pela comunidade da época, daquele vilarejo, surpreendeu-a em um determinado momento com pedras nas mãos. O mestre estava com alguns de seus discípulos e assim foi surpreendido. Naquele momento que ele foi surpreendido, o mestre continua escrevendo no chão. E continuando escrevendo no chão, uma mulher é jogada praticamente aos seus pés. E naquele momento, todos queriam que ele a sentenciasse. Imaginemos nós, diante de alguém que não conhecemos a história, mas apenas ouvimos a história do outro, falando do outro. Alguém sempre diz, na realidade é uma frase muito antiga, quando João chega falando de Pedro para mim, João fala mais de si de Pedro. Então que a gente possa refletir isso. Então naquele momento em que essas pessoas... Então o que é que ocorre? Naquele momento em que aquela mulher estava prestes a ser apedrejada, a cultura árabe tem algo muito particular. Os mais novos se inspiram nos mais velhos. E naquele momento, os mais velhos estavam com as pedras nas mãos, pronto na linha de frente para apedrejá-la, seguida dos mais novos. Mas o mestre estava ali e intercedeu, dizendo: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ele ali dialogou profundamente no estado de consciência daqueles espíritos ali encarnados. Por quê? Ele sabia claramente enxergar de maneira translúcida cada um que ali se encontrava. E quando o mestre fala tanto na verdade, justiça, amor, gente, quando você convive com a verdade, você reconhece a mentira à distância. Faça um teste. Quando vocês convivem com a verdade, quando você convive e traz a honestidade com você, você consegue decodificar vestígios de desonestidade no outro com muita facilidade. Você consegue perceber que a mentira, ela deixa rastros. Desculpe. Ela precisa de sustentação. Eu escrevi até pelo menos uns 3 artigos sobre verdades e mentiras. E exatamente essa foi uma das colocações. A mentira precisa ser alimentada com narrativas inconsistentes, e de inconsistência em inconsistência, ela tenta manter a existência. Por isso que os antigos dizem, ela tem perna curta. Para ela se fazer vista, ela tem que ter uma história para alimentar outra e alimentar outra. Mas a verdade, ela não precisa de muitas narrativas. Ela simplesmente é. No jurídico, nós temos a expressão que diz: contra fatos não há o quê? Argumentos. Então, naquele momento em que Jesus Cristo dialogou com o subconsciente coletivo, todos tinham consciência de que pecavam. E por conta disso, todos arriaram as pedras, começando dos mais velhos até os mais novos. Foram dando as costas e pegaram seus caminhos. Logo em seguida, o Mestre Jesus faz aquela clássica pergunta: mulher, onde estão aqueles que te julgavam? Sumiram, Senhor. Se foram, Senhor. O Mestre, em momento algum, se pôs a julgar aquela mulher. Ele apenas disse: vá e não peques mais. Então, naquele momento, entre outros tantos momentos, o mestre foi submetido a julgamentos, a exposição da sua imagem,
a exposição da sua figura. Aquele clássico outro momento em que o mestre, diante de soldados romanos e outros discípulos, vieram para lhe testar. Alguns se aproximaram do mestre com a esfinge de César. E o que foi que disse ao mestre? Mestre, mestre, quem é este? O outro disse, é César, Senhor, é César. Senhor, é correto pagar o tributo a César? O mestre, percebendo a malícia daqueles homens, o que foi que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para mim, esses dois momentos públicos para colocar o mestre naquela clássica saia justa foram momentos assim decisivos. Não diferente que existiram outros tantos. E aí nós temos os espíritos desencarnados, narrado em um dos evangelhos, aonde surpreende o mestre no deserto ao dizer, se és filhos do homem, transforma essas pedras em pão. Se és poderoso, se és filho do magnífico, atira-te do abismo e te ofereço todas as farturas e belezas da terra. Aparta-te de mim, Satanás. Neste momento, o mestre estava repudiando os assédios de irmãos enfermos. Mesmo porque o mestre estava aqui na condição de um espírito encarnado, mas não quis dizer que ele não foi testado. Foi sim. Pense um grande farol manifestado em forma de vela, simplesmente para nos dar exemplo de uma boa convivência com o grande Pai Celestial. Então, o mestre, com um poder extraordinário que podia simplesmente, como algumas crianças gostavam de dizer na evangelização, Jesus mandaria chover. Realmente ele mandaria chover. Sabe? No momento em que ele tem um dos reformadores, peço desculpa por não me lembrar agora com precisão, mas um dos reformadores de algum, não se me recordo da década de 90, não sei dizer, década de 90, não me recordo bem, aquele reformador sobre regeneração. O Mestre Jesus, ele sinaliza na mensagem que próximo do momento da sua crucificação, poderia ter acionado as 12 legiões de anjos, se assim ele o quisesse. Mas precisaria se cumprir a palavra, e a palavra iria se cumprir ao longo do tempo. Imaginemos nós, 12 legiões de anjos, de extraordinários poderes. Mas naquele momento não era a proposta do mestre, porque se ele assim o fizesse, seria configurado como o Senhor da guerra, antes da sua partida. Mas ao próprio caminhar, a sua própria estrada, pavimentava a construção de transformação, e ali estava iniciado o grande processo de transição planetária. Se nós formos parar para refletir, que homem outro teria a capacidade extraordinária de estabelecer um nome na linha do tempo na história do mundo? Do Ocidente ao Oriente, do Oriente ao Setentrião e ao meio-dia, como diz o Evangelho, os pontos cardeais leste, oeste, norte e sul, nós temos aí um calendário que a gente segue rigorosamente, o calendário cristão. Se você pisa em qualquer país na África, temos um calendário cristão. A data de hoje é a data de hoje. Salvo quando nós temos a questão do fuso horário. Mas a diferença que podemos variar de +4, -4, +6, -6, a depender da região, porém um pouco mais de acordo com o ponto no planeta, mas o calendário é o calendário cristão. Então, é 2025 em todo o planeta Terra. Em todo o planeta Terra. É 2025 na Europa, é 2025 em todas as Américas. Na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na África, no Oriente Médio, na Ásia, nos polos Norte e Polo Sul, nos grandes mares, é 2025. E dentro deste universo de 2025, posso dizer também que nós ainda estamos a 1/4 de século
Nós estamos apenas dentro de 25 anos, de 100 anos, dentro do século XXI. Então, o século XXI irá terminar em 2100. Nós estamos em 2025. Temos ainda 75 anos pela frente. Eu sei que eu desencarno dentro deste século. Não tenho condições de chegar em 2100. Mas com certeza, é engraçado que no dia que eu falei sobre isso, minha mulher se assustou. Eu digo, pelo amor de Deus, você tem vergonha, mulher? Eu já tô com 44, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer a conta. Não tem condição, meu Deus, não tem condição. Né? Então, assim, só Deus sabe de todas as coisas, eu sei disso. E aí eu trago a reflexão a respeito desta compreensão deste poder de Deus, tão grande e maravilhoso, apresentado pelo Mestre Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Neste mesmo momento dessa compreensão escalada, vamos assim dizer, dessa estrada de Belém, essa estrada de Belém não vem só refletir a respeito do nascimento do Mestre, mas sim a representatividade do Mestre Jesus para a história dos povos na humanidade. E claro, o Mestre deixou bem claro que nós teríamos, com a sua partida, o quê? Um Consolador prometido. E onde nós vamos ver a respeito do Consolador prometido? No Evangelho segundo o Espiritismo. E quem é o revelador prometido? Quem é esse Consolador prometido? A própria doutrina espírita. Que todos nós aqui, como cristãos, estamos propagando em seu nome. Essa estrela de Belém, quando eu digo a estrada, né, é porque ela vem como estrela guia e ela traça um caminho. Ao longo do período em que nós estávamos estudando e a gente vai observando esse conceito que ele traz de estrela, que muitos questionavam, né, qual era a representatividade dela para a história de Jesus Cristo. Muito mais que um sinalizador, é um anunciador. Mas é muito importante trazermos esse propósito do Mestre dentro desse conceito de Belém, dentro desse universo de Belém. A lição traz a respeito dentro deste Consolador, algumas considerações. E neste Consolador nós teríamos alguns emissários que iriam contribuir para o desenvolvimento do planeta Terra. E é muito interessante quando ele fala sobre esse desenvolvimento do planeta Terra, porque o desenvolvimento está acontecendo. Por que é que eu digo que o Mestre Jesus Cristo assinou ali, com a sua chegada, essa grande transição planetária? Porque ele vem romper com grandes grilhões que os homens estavam enlaçados. Olhe que, com o Mestre Jesus Cristo, nós temos uma legião de tantos de nós, seguidores, pesquisadores, até empreendedores, com o nome do Mestre Jesus Cristo. Não é verdade? Quantos produtos existem com o nome Jesus? Quantas organizações carregam o nome Jesus? Quantos sobrenomes carregam o nome Jesus? E quantas pesquisas de busca tem na internet apenas com o nome Jesus? Um dos nomes mais pesquisados no planeta. Mas a gente não pode esquecer que mesmo no auge de 2025, século 21, nós não podemos deixar de considerar que existem países altamente fechados e que o Mestre Jesus Cristo, infelizmente, não tem vez. E aí, eu posso destacar alguns países que nós, às vezes, até desejamos morar. Oh, que paisagem linda naquele país. Mas é meio que assustador, estranho falar de Jesus Cristo nesses territórios. Eu não preciso ir muito longe. Eu vou ali na Bélgica, eu vou ali na Dinamarca, eu vou ali na Suíça, eu vou ali na Suécia. Ah, Emerson, mas lá tem igrejas cristãs. Certo. Mas será que é tão expressivo quanto no Brasil, nos países sul-americanos? Certamente não. E olhe que hoje, por onde o Mestre Jesus Cristo passou, cresce basicamente o quê? O islamismo. Como nós estamos aqui no Ocidente, temos poucas informações a respeito do crescimento do islamismo no mundo. Mas o islamismo cresce bastante.
Só que existem alas radicais dentro do conceito de Islã. E aí nós estamos vendo alguns radicais islâmicos, os extremistas islâmicos e os diversos grupos que interpretam o Alcorão, que é o correspondente ao Evangelho vamos assim dizer, na denominação deles, né? Porém, contudo, entretanto, o Mestre Jesus Cristo não é reconhecido como mestre, é Maomé. Então é muito importante que a gente observe que entre outras regiões do mundo existem outras denominações e não podemos deixar de considerar que existem países altamente fechados. E aí eu vou destacar alguns deles. Coreia do Norte, extremamente fechado, cujo culto é a personalidade dos seus ditadores pregressos. Então, pegar apenas a Bíblia já é um grande atentado. Podem pesquisar Coreia do Norte e Bíblia, e vocês vão perceber nítida e notadamente qual é o culto deles. São os avós do ditador Kim Jong-un. Então, quando você vai para o Irã, que o pessoal chama de comunidade persa, que não é mais a Pérsia, é o Irã, você vai ter a comunidade extremista presente e crescente. Se você for para os 7 países árabes na África, naquela cabeceira, pegando ali da Tunísia, se estendendo praticamente até aquele meio extremo pós-Egito, você vai ter ali praticamente todos os países de ordem muçulmana. Então, cresce o número de países que, infelizmente, nós ainda estamos aprendendo a aderir ao cristianismo. Aí eu trago uma outra reflexão. No auge de 2025 anos depois, entre nós mesmos, os espíritas, o quanto nós ainda estamos aprendendo a sermos cristãos. O quanto nós ainda estamos aprendendo a manifestar perseverança crística. Nós ainda estamos aprendendo a tolerar, a perdoar princípios básicos que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou há 2025 anos. Então, nós ainda estamos aprendendo. E, em muitos momentos, nós ainda tomamos como se fosse uma novidade falarmos do auto-perdão e falarmos do perdão das ofensas. Ah, eu sou ainda aquele que não leva o desaforo para casa. Bem, nós ainda estamos dentro da casa espírita e propagando que a gente não leva desaforo para casa. Ou seja, eu tenho orgulho de levar o meu orgulho dentro de mim. Olha que coisa curiosa, né? Então, como é que nós vamos julgar os nossos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de acessar como a gente navega, vai, volta. Você tem Bíblia, você tem Evangelho, você tem todos os livros que falam de cristianismo, falando de espiritismo. Nós temos as 5 obras básicas da doutrina espírita. No nosso caso, a gente não tem a Bíblia, mas nós temos o Evangelho, que já converge e com a ajuda e o auxílio dos bons irmãos espirituais, traduz os processos, vamos assim dizer, os princípios cristãos destacados de maneira muito bem selecionada pelos espíritos para trazer significação das mensagens do Mestre Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Então, o próprio Evangelho já nos convida para fazer inúmeras reflexões. Mas esse mesmo Evangelho ainda está a desejar entre muitos de nós, principalmente quando é destacado no entorno daquela palavra perdão das ofensas. Nós ainda nos permitimos sentir-se feridos. Nós ainda caminhamos de maneira inflamáveis. Como eu estava falando ainda hoje, veneno só funciona para quem toma. Não estou mandando ninguém tomar veneno não, pelo amor de Deus. Não estou mandando ninguém tomar veneno não. Mas o veneno significa o quê, gente? Quanto mais você guarda ódio, quanto mais você vai guardando ressentimento. Ah, eu não levo desaforo para casa, eu só volto para minha casa com a minha alma lavada. Qual a diferença
dos irmãos duelistas destacados dentro do Evangelho. Qual a diferença? Nenhuma. É que naquela época, esses irmãos eram tratados como bárbaros que vingava com a espada, com a lança, com o escudo, e nós, hoje, somos os algozes intelectuais, que nós nos utilizamos das palavras para machucar, ofender e crucificar. Então, será mesmo que nós estamos verdadeiramente vivenciando, mesmo depois de 2025 anos, o Evangelho do Mestre Jesus Cristo? Então, é muito importante reflexionar a respeito dessa estrela que vem ao mundo para brilhar em nós. Eu sempre digo que, diante de qualquer desobsessão, a desobsessão ela não acontece somente em um trabalho direcionado dentro de uma mediúnica, mas quando nós trabalhamos o nosso próprio caráter. Às vezes eu falo com algumas pessoas que dizem assim, fulano está carregado, precisa tomar um banho de folha e não sei o que, não sei o que. Eu paro, olho bem dentro do olho da pessoa e digo, você pode tomar o banho da floresta amazônica. Se você não mudar o seu caráter, a sua conduta, meu amigo, é apenas mais um banho cheiroso. Qual a diferença? Qual a novidade? É mais um banho cheiroso. Só isso. Se você não muda seu coração, nada mudou. Então eu volto para o Mestre Jesus Cristo, que lá atrás ele é surpreendido por um homem na estrada que diz, mestre, 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 eu preciso ser curado, mestre. E o mestre percebe a ânsia daquele homem e ele pergunta, você acredita que pode ser curado? E o homem diz, sim, 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 Senhor. Naquele mesmo momento, o que é que acontece? Quando ele diz sim para o Senhor, com toda a sua força, ele é curado. Senhor, estou curado, Senhor, estou curado. E o mestre serenamente olha para ele e diz, a tua fé te curou. Então, gente, se a nossa fé tem poder magnético para nos transformar e nos curar, será mesmo que nós não podemos nos curar numa escala muito maior? Será que a gente não pode? Muita gente subestima o poder da água fluidificada dentro do centro espírita, porque nós ainda carregamos alguns simbolismos. Mas assim, ainda existe a necessidade para alguns espíritos. E a gente precisa entender isso também. Eu entendo, eu respeito. Porém, se nós soubermos trabalhar o magnetismo na água, meu Deus, a gente consegue extrair maravilhas de curas. Porque a água ela tem receptividade para boas e más energias. A água ela é uma condutora elétrica. Se você pegar um fio elétrico e colocar numa poça d'água de caminho, numa ponta e pisar, não pisa, não estou mandando ninguém colocar o pé na água com fio elétrico, não. Mas a água é condutora. Se a gente colocar o fio fase, aquele que dá choque, numa ponta de água e botar a mão, toma choque. Quem é que gera energia? A água. Então a água vai ser o quê? Condutora. Se você pega na madeira e o fio bate na madeira, a madeira é isolante. Então ela não vai dar o quê? Passagem elétrica. Mas se você colocar o fio na água, a água é condutora, porque ela é a matriz energética. Ela é a que gera energia. Então, se do ponto de vista físico ela consegue gerar o eletromagnético, será que a gente não consegue magnetizar a água? É algo para a gente pensar. Então a gente tem o poder, sim. Nós temos esse poder. A pergunta é, o quanto a gente acredita? A pergunta é, o quanto você acredita que você realmente pode se curar? Você sabia, uma dica aqui materialista, certo? Mas uma dica de saúde. Você sabia que quando você está com azia, diarreia, dor de barriga ou gases, se você tomar 3 copos com água, não é cheio não, mas 300 ml a cada 30 minutos, água pura, 300 ml, 3 copos, 300 ml, aí vai
depois orina, retorna, água de novo. Você reduz a possibilidade de utilizar o simeticona? Mas para isso, você tem que ter a cultura de consumir o quê? Água, de hidratar o seu corpo. O corpo precisa de hidratação. Então a gente precisa levar isso em consideração. Gente, nós somos riquíssimos demais. O Pai Celestial nos presenteou com um planeta muito rico. Não existe o que nos falte, pelo contrário, nós temos abundância. A questão é que mesmo tendo o que nós temos, a gente abusa e quer fazer a invenção do que nem sequer que existe. Aí é por isso que está crescendo. Não estou dizendo que é a causa principal, mas vamos observar. Temos terra para plantar de sobra. De uma hora para outra a gente resolveu fazer o quê? A alteração orgânica das plantações. De uma hora para outra, a gente começou a perceber o quê? Intolerância orgânica a determinadas substâncias. Esse que está aqui, por exemplo, né? Intolerante a glúten, intolerante à lactose. Quando a gente começa a pesquisar alguns estudos referentes a esses aspectos, já está trazendo reflexões para nos forçar a uma educação alimentar. Aí tem gente que diz assim, mas é uma doença. Não, foi acometido. Se a gente for olhar por um outro ângulo, você vai observar que você está sendo protegido. Mas o Emerson, não estou conseguindo entender essa sua lógica. Não é minha lógica, não. Põe amor nas minhas palavras. Coloca o evangelho nas minhas palavras. E você vai perceber que o seu corpo está intolerante a algo que o agride e o seu mental está querendo deter, possuir aquilo que compromete ele. São as defesas do próprio organismo que estão se defendendo. E aí a gente quer continuar agredindo. Mas eu como mesmo. Aí pronto, vai desencarnar logo ali, suicida. Simples assim. O Emerson, que exagero. Gente, está crescendo. Câncer de estômago, câncer de intestino, câncer no pâncreas. Então a gente precisa atentar para essa estrela que sinaliza a luz em nossas vidas. O mestre disse, orar e vigiai. Se o mestre nos convida para este orar e vigiar, por que será que nós ainda cochilamos tanto? Existe uma passagem que eu quero trazer aqui para destacar para vocês, quando o mestre sinaliza, e ele diz, no 7º parágrafo diz, veio e não comprou briga com o sistema da época, mas entre os homens viveu como mais um igual entre eles, sem sofrer ou piorar o sofrimento deles, mas sim promover a cura. Então, se o mestre vem promover a cura, gente, o mestre nos deu aula de cura o tempo todo. E aí eu volto para o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o capítulo, Emerson? A fé que transporta a montanha. Qual é a lição, Emerson? A fé humana, a fé divina. Na lição, a fé humana e a fé divina. Lá na segunda página, bem abaixo, aí eu lembrei da professora, né? Aluno de evangelização é um negócio sério, porque pega o evangelho de costa chateada. Afastado da margem, letra maiúscula. Então, na parte segunda do capítulo, da própria lição, ele vai dizer assim, ó, o homem de gênio triunfa se tem fé. O homem de fé que acredite no futuro celeste, o homem de bem que acredita no futuro celeste, ele triunfa se tiver fé. Então, fé é um meio condutor que nos possibilita curas extraordinárias. Aí, no final desta lição, ele vai dizer, se o homem compreendesse o poder do magnetismo e do espiritismo, eles certamente teriam alcançado transformações realizadoras. Então, é muito importante. A gente, às vezes, fica exaltando muitos livros em áreas da ciência, mas se você souber decodificar
todas as obras espíritas, começando pelas básicas, elas nos trazem respostas das mais extraordinárias. E se disser, o Emerson, esse assunto tal, 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 eu posso encontrar onde? No livro tal, assim, 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 no episódio tal, tal, tal. O Emerson vai encontrar esse tema aí, assim, 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 aonde? No livro dos Espíritos, capítulo tal, 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 tal. Quando a gente fala de transformações morais, existe nada melhor do que você pegar a terceira parte do livro dos Espíritos, que fala exatamente das tábuas das leis morais? Lá você vai falar de ética, lá você vai falar de etiqueta espiritual, lá você vai entender e compreender que muitos dos seus desafios é simplesmente porque não tem de maneira estruturada os valores morais dentro de si, que foi proposto pelo próprio Mestre Jesus Cristo. Então é muito importante que a gente reflita a respeito dessa estrela que brilha todos os dias de nossas vidas. E é muito bom que nós não nos enxerguemos sós, que a gente não se enxergue só, que a gente não trabalhe só. E quando a gente precisar de ajuda, que a gente abra assim a boca. O Mestre Jesus Cristo trabalhou com 12 homens. E nós queremos trabalhar sozinho. Mas quem disse que é sozinho? Aí a gente chama o Senhor orgulho, o Senhor egoísmo, Madame arrogância, né? Madame vaidade. E aí a gente vai lembrando de outros tantos nomes que vai fazendo companhia em nossas vidas. Resumindo, entramos no chamado conflitos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos convida para essa profunda reflexão. E essa é uma reflexão que nos faz realmente buscar trazer em nós o que já temos dentro de nós. A caridade. Como é que a gente adquire a salvação mesmo? Por meio da caridade. A máxima diz o quê? Fora da caridade, não há o quê? Salvação. Se a gente quer se salvar, então é muito bom que a gente se salve salvando. Não existe melhor regra do que essa. Vamos se salvar de que maneira? Salvando. Né? Porque quando a gente salva, tenha certeza, estamos sendo o braço estendido da vontade cristã do Mestre Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos à disposição do outro, a gente preenche, como eu costumo dizer, é verdade, isso não é meu, é uma reflexão dos Espíritos, quando eles dizem o seguinte: quando você resolve o problema do outro, inconscientemente ou conscientemente, você está resolvendo os seus. Porém, são problemas seus que você às vezes nem sabe, nem faz ideia. Mas acredite que em alguma parte em você está sendo resolvida. Então, se a gente veio realmente para prestar este testemunho para o Mestre Jesus Cristo, que a gente não tenha vergonha. Eu sou muito grato das pessoas que venho conhecendo, que o Mestre Jesus Cristo vem me presenteando. É sinal que em algum momento, a gente participou de algum momento de alguém. Então, que a gente possa verdadeiramente se envolver mais com o Mestre Jesus Cristo. Que a gente não precise de 5.050 para poder a gente despertar para o propósito do Mestre Jesus. Porque estamos em 2025. Eu estou aqui diante de espíritos milenares. E quando eu falo milenares, o Emerson, você está enxergando a gente? Não, não estou enxergando ninguém. Mas eu tenho certeza que eu estou diante aqui de espíritos milenares. Eu tenho certeza que quando vocês veem determinados jornais, quando vocês veem determinados filmes, alguns de vocês aqui acessam memórias muito familiares de vocês. Então reflitam sobre isso. Só posso dizer que muitos de vocês já conhecem Jesus Cristo há muito tempo. Muitos que estão aqui. Então não perde tempo não. O tempo está passando. Para mim, para você. Não queira carregar teu filho nas costas, não. Para quem é, sabe. Não queira carregar seu casamento nas costas, não. Faça a sua parte. Faça apenas a sua parte. Não tente mudar a natureza do outro. A gente não veio com essa missão. Pense que essa é uma grande lição que eu aprendi.
Não temos competência espiritual para isso. Não temos competência espiritual para isso. Alterar a natureza. Não, gente, isso é Deus. Pelo amor de Deus, não queiramos ocupar o lugar do Pai. Será que nós, por si só, já fazemos a vontade do Pai? Então, por que vamos querer determinar que o outro tem que seguir o meu caminho? De repente, o meu gosto é o desgosto de alguém. Gente, não duvide. O simples fato de você acreditar em Jesus Cristo, você já levanta muitas muralhas ao seu redor. Só o simples fato de você dizer obrigado, Senhor Jesus, você já causa irritação dentro da sua própria família. Mas o Cristo também avisou, não vim trazer o quê? A paz, vim trazer a espada. Ah, mas o Senhor disse que ia trazer a guerra, Senhor. Mas todo aquele que me seguisse, a guerra estaria instalada. Por que estaria instalada? Porque você iria viver a justiça. Você viveria a verdade diante de pessoas insanas que iria preferir o quê? A orgia, a desonestidade, o jeitinho, a cobiça, o é meu também, o eu quero também, sabe? Então, quando você vem e é contrário a tudo isso, você já está vivendo a terceira parte do livro dos Espíritos, que são das leis morais. Então, quando você trabalha a sua moralidade, aí é quando eu digo, você está carregando o melhor inseticida contra a obsessão. E aí é quando eu fui lá no início falando, você pode tomar banho de toda a floresta, se você não mudar seu caráter, esse banho não faz sentido. Então, se nós não mudarmos o nosso padrão de caráter, a gente vai continuar atraindo espíritos e relacionamentos tóxicos, abusivos, exploratórios, injuriosos, perseguidores, haters de plantão, como diz aí a tua juventude. Então a gente precisa refletir. Tenho certeza que parte dos desafios que nós estamos vivendo nesse exato momento está ressonando com o interior de muitos de nós que estamos aqui nesta conversa. Reflita bem como estão os nossos dias. Existe algo dentro de você que gera muito desgosto dentro da sua própria família e que você não consegue abrir a boca para falar, nem mesmo com os seus próprios familiares. Porque você não se sente confiante com essas pessoas. Pelo contrário, são as primeiras pessoas prontas para te agredir, para te machucar. Mas não podemos esquecer que são os homens de então, são chamados homens do nosso tempo, também está no Evangelho. Lá em justiça reencarnatória. Então, quando nós paramos para refletir a esse respeito, eu não posso não esquecer. Bem-aventurados os aflitos. Para mim é o capítulo mais assim tocante do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar sobre as causas atuais, causas anteriores das aflições, eita, quase não sai. Causas anteriores, causas atuais das aflições e justiça das aflições. Eita, Lele, ele vai na ferida. Vai na ferida. E quando ele toca naquele aspecto que fala o quê? Provas voluntárias e o verdadeiro o quê? Silício. É nessa hora que eu digo, não carrega o pepino dos outros, porque você não é saladeiro. Você não é saladeiro, você não veio fazer salada. Não pega o pepino dos outros. Não pega o pepino dos outros. Não pega o pepino de ninguém. Né? Quem gosta de salada de fruta, sabe? Então não pega o abacaxi de ninguém, não. Se você pega o abacaxi do outro, é sinal que você quer assumir a coroa. E aquela coroa tem espinho também, viu? Não foi só de Jesus, não, viu? É a única fruta que carrega a coroa de espinho. E é dolorosa, viu? Então a gente precisa refletir sobre isso. Precisamos refletir. O fato de você gostar da doutrina espírita não nos dá o direito de olhar para o outro e dizer, olhe, vai ser bom para você também. Se transforme. Possa ser que, observando o seu caráter, ele vendo você superando a sua própria dor, a perda, e você dando exemplo e testemunho de resignação, ele lendo o seu próprio comportamento sem você fazer para se aparecer, também tem esse outro lado, né? Então, você fazendo por naturalidade, por abnegação, por serenidade, pode acreditar, você já estará arrastando multidões. Será que a gente consegue fazer ideia da quantidade de irmãos que está em nossa volta?
bons e com certo nível de dificuldade. Não vamos chamar os nossos irmãos que estão em baixas vibrações de obsessores, não. Vamos chamá-los de cobradores de evolução, nossos amiguinhos, porque são nossos irmãos. E somos filhos do mesmo pai. Por que a gente vai se sentir o melhorzinho? Os reis da cocada cinzenta? Não, o que é isso? Somos todos cinzentos. Todos cinzentos, meu Deus do céu. A gente só porque compreende algo bem simbólico, que ainda é simbólico. A doutrina espírita tem menos de 200 anos, gente, pelo amor de Deus. Ó, ficou logo ali. Menos de 200 anos, mas já conhecemos Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Aqui tem espíritos velhos, se tem. Ai, ai. Ai, 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 ai. Se fosse colocar Barbie se fosse botar Barbie em homens e mulheres aí, misericórdia, Jesus Cristo. Dava uma fábrica de tapete, somente de fio de cabelo, de tantas existências passadas aí. Então a gente já conhece, gente. Se você fizer um minuto de silêncio, em muitos momentos, alguns que estão aqui vão se sentir caminhando por certos lugares. Ó, gente, a gente tem mais segredo mais não, viu? Tá tudo aí nos livros. Acabou essa coisa de ficar falando em código. Isso é coisa do século passado. Estamos na hora de falar realmente a coisa assim, ó, aberta, escancarada, sem segredinho, sem essa coisa do grupinho. Não, venha para minha reunião, porque eu lá vou te contar. Não, rapaz, tá tudo aí, tá acontecendo agora. Olha aí, tá tudo acontecendo agora, tá tudo aí, escancarado. A gente olha para o lado, olha para o outro, a gente está percebendo as pessoas caminhando, parece que mediunizadas. Pare, observe. Olha dentro de casa como algumas pessoas mudam de humor da noite para o dia. Que noite para o dia? Segundos. Segundos. O que é isso, gente? Comportamentos bipolares está crescendo na sociedade, no mundo. Comportamento bipolar, pessoas de naturezas extremas, narcisistas, terríveis, cruéis, exploradores, manipuladores, gente demais. Está crescendo, está uma fartura de manipuladores emocionais. Espíritos com drenagem energéticas pesadíssimas. Você tem um simples contato com ele por 2 minutos e você se sente como se tivesse um peso nas suas costas. Peso, 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 peso mesmo nas suas costas. Aí vem a minha pergunta, o que é isso? E se você sente esse peso, será que você não está precisando visitar também sua mediunidade? Ah, não, mas não tenho essa coisa de mediunidade não sou médium não, que nada, foi uma dor de cabeça, estava cansado. A gente dá desculpa, a gente no sentido geral, né? Dá desculpa. Ah, porque eu estava cansado, eu tive um dia cheio, eu fiquei com a dor na nuca, mas essa coisa, aqui espírito não me incomoda não. Eles adoram esses incrédulos. Eles adoram os incrédulos, porque as pessoas que não acreditam, eles colocam dentro da bolha da ilusão. Mas quando você passa a conhecer um pouco mais, é como eu sempre digo, o conhecimento descortina os nossos olhos das amarras. Vamos conhecer, gente, vamos ler, vamos conhecer mesmo, vamos estudar mais. Vamos debater, espírita tem que debater, rapaz. Eu adoro a discussão. Eu venho de uma época que o livro dos espíritos... Digo, meu Deus. O Emerson, eu vou pedir um minutinho a você. A gente tem um horário até às 9 horas. Eu acredito que o senhor Adalberto tem um tempo para fechar a sala, amigo. Pode falar, senhor Adalberto, para ele essa informação, porque acho que a conexão dele está caindo muito. Isso, mas no caso, a sala não fecha 9 horas, não. Vai até... Mas eu sei, mas eu acredito que muitas pessoas que estão na sala já estão com esse hábito, né, das 9 horas. A gente informa para ele isso para fazer as considerações. Eu falei com ele até 9 horas e às vezes tem perguntas e hoje está muito importante. Eu vou falar... Pronto, mas pode ver se alguém tiver alguma pergunta para fazer para ele, que a conexão dele está caindo.
Exatamente. Vamos ver se ele volta. Aí. A conexão dele caiu. A conexão dele caiu. Você Eu acredito que ele deve voltar, mas quando ele voltar, o senhor já pode informar. Ah, ele voltou. Pode informar ele. Está fechado. Ué, Que o Senhor Jesus foi. Rapaz, é isso que eu estava dizendo aqui agora com minha esposa. Quando a gente toca em certos assuntos, a ação é inevitável. É inevitável. Caiu o meu e caiu o dela ao mesmo tempo. Ela está no celular, aí caiu aqui no computador. Aí de hoje eu estou tentando voltar, mas enfim, a gente não pode parar não. E repito, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento descortina nossos olhos das amarras da ignorância. Repito, em nome do Senhor Jesus Cristo, estudem. Estudem. Não se limitem. Estudem. A gente precisa. Participem de debates. Se envolvam, gente. Estudem, se envolvam, de verdade. Então, que o Mestre Jesus Cristo abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, se ainda houver algum tempo, que já são 9 horas, mas me coloco aqui à disposição, certo? Que o Mestre Jesus Cristo abençoe a todos vocês, abençoe a oportunidade, né? Todos vocês que estão aqui, os demais também. São dias delicados, mas não percam a esperança, não. Nós não estamos sós. Quando bater aquele momento de ligeiro vazio no peito, tudo bem, mas olhe, vai ao banheiro correndo e toma um banho. A energia de acomodação não gosta do movimento. Pegue uma vassoura. Eu falo realmente a sabedoria dos antigos. Eu adoro a sabedoria dos anciões. Quando o seu corpo estiver desfalecendo, rebata com a energia de trabalho. Ah, mas minha casa está limpa, faça qualquer coisa que movimente o seu corpo. E você vai perceber que aquela energia vai dissipar. Porque às vezes você pode ficar sentada na cadeira e orando, orando, orando e não repelir. Mas quando você se levanta, você honra o corpo que Deus lhe deu e aquele corpo não vira habitação momentânea da energia enferma que está tentando manipular suas emoções e suas sensações. Então diga, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse corpo é meu. E ele está à disposição da minha evolução. Podem conversar, gente, não tenham vergonha mesmo, não. A gente precisa dialogar com essas energias. Não espere chegar o dia da mediúnica, não. Todos nós estamos recebendo influência das mais diversas formas. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Pergunta de O Livro dos Espíritos. O nosso mestre amigo Allan Kardec não faria essa pergunta aos irmãos se ele não tivesse certeza do que ele estava perguntando. Então, gente, vamos permanecer em estado de prece. Defendo isso e não retiro das palestras. Permaneça em estado de prece. O que é estar em estado de prece? Acordou, permaneça em oração. Vai dormir, permaneça em oração. Vá trabalhar em estado de prece. Atravesse a rua em estado de prece. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E nós poderemos ser surpreendidos. Então vamos criar condições favoráveis para que os irmãos possam realmente nos acolher de braços abertos. Então que a luz do Mestre Jesus Cristo possa acolher a espiritualidade de cada um de vocês, de todos nós. Todos nós somos espíritos milenares. Eu sei que dificilmente a gente toca nesses assuntos, mas a gente precisa assumir a nossa própria responsabilidade. Eu estou falando com pessoas aqui que já conhecem o Mestre Jesus Cristo, não é de agora, não é novidade, meu Deus. Não é novidade. Tenha certeza, para você acolher os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo e da doutrina espírita dentro do seu coração, você já tem um legado de caminhada. Ainda que você tenha dúvida, ainda que você esteja chegando agora, tenha paciência com você.
Tenha serenidade com você. Tenha amorosidade com você. Não exija um tempo que você ainda não tem e que ainda não lhe foi chegado. Olha a semente quando colocamos na terra. Primeiro a raiz cresce para baixo. Então primeiro cresça para dentro, para que só depois, muito bem enraizado com os ensinamentos do Mestre, tenhamos capacidade de gerar o fruto necessário para a nossa própria existência. Então que Deus abençoe, gente, a cada um de vocês, a cada um de nós. Eu também estou na caminhada, tanto como todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça. E que vocês tenham uma vida assim de desafios. É muito bom ter desafio mesmo. Porque sem desafio a gente não chega em lugar nenhum. Com certeza. Com desafio a gente cresce. É sinal que nós estamos sendo habilitados para dar o próximo passo. E vamos entrar na fila, viu, para ser espírita na próxima existência. Por que não? Não é feio, não. Pode pedir. Que o mestre acolhe. Agora que a gente faça por merecer. Que Deus abençoe. Um beijo grandioso no coração de todos vocês. Cheio de paz e de fraternidade no coração de todos. Obrigado. Obrigado a todos. Muitas pessoas querem fazer alguma pergunta, mas mais ou menos 3 minutos para quem quiser tirar alguma coisa. Adalberto, seu vídeo, seu áudio está cortando. O Emerson, pode fechar o seu microfone, por gentileza? Está me ouvindo bem? Agora sim. Tá ouvindo? Ah, pronto. Então, faltando aí, uns 3 minutos para quem queira tirar alguma dúvida. Que a palestra foi muito importante, muito chamativa, e a gente tira muitas lições a respeito dessa mensagem. Parabéns, meu irmão, pela bela explanação, pelo trabalho que fez. Quando se fala na estrela de Belém, que é o próprio Jesus Cristo, como você bem falou, enquanto você falava, eu estava refletindo sobre as sombras que trazemos em nossa alma, em nossa consciência, seja consciente ou inconsciente. E se Jesus é essa luz do mundo, como fazer, como agirmos no dia que essas sombras nos visitar? Como deixar essa luz brilhar, principalmente nos momentos e nos dias que o desânimo bate na nossa porta e por vacilo, por invigilância, a gente tenta abrir para ver quem é que está batendo e, de repente, a porta é arrebatada, sabe? E essa visita indesejada entra e quer fazer morada na nossa casa. Como espantar essa visita através da luz? Lembra quando eu falei do inseticida? Eu gosto de brincar com a palavra inseticida porque ela espanta os mosquitos. E quando essa visita indesejada são as nossas próprias aflições dando rebote em nós mesmos. E quando essa visita indesejada são as manifestações das nossas próprias paixões e que de maneira desconcertante nós permanecemos até meio que constrangidos com nós mesmos. Porque, de fato, vai bater uma visita. Mas existe um ditado popular no Nordeste que diz: porta aberta, cachorro dentro. Não é isso? Então, no popular, se nós damos guarida, alguém visita a nossa guarita. Então, assume o posto de vigilância.
E se chegar a ocupar o posto de vigilância, já não é mais obsessão, já é uma possessão, fascinação. Né? Já vai estar pegando esse endereço aí. Mas para a gente evitar, quem sou eu aqui para dar essa aula? Mas, dentro do pouco que a gente aprende ao longo da nossa serena caminhada, minha irmã, é um enfrentamento diário. Não existe uma regra específica. Mas se tem uma regra, uma delas é não querer exigir uma perfeição que a gente ainda não tem. É não querer que o outro, na maioria das vezes, haja dentro do nosso tempo. Porque quando a gente age desta maneira, nós temos dentro de nós o quê? O orgulho. Quando alguém nos lança uma farpa, um julgamento, deixa. Deixa. Se aparecer alguém que concorde, deixa também. Nós recebemos emprestado um corpo que fica aqui na Terra. Eu aprendi ao longo de muitos stalkeamentos que eu passei, muitos ataques à minha imagem, à minha reputação. Eu tive campanhas pesadas da minha própria família dentro do movimento espírita. Eu fazia palestra, mais de 40 palestras dentro do ano, dentro de Salvador. E aí quando eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha acontecendo, minha mãe stalker, concorrendo com o filhinho. O Emerson, você tem ódio? Não. Foi difícil? Ah, gente, chorei, tive meu momento, tive o meu jardim das oliveiras também. Fui lá, né, no pé da cama, chorar. Mas e aí? É mais um espírito que está na condição de mãe. Dói? Ah, gente, dói. A questão que você faz com isso. E aí minha esposa diz, meu Deus, se eu não estivesse do lado, parecia até que seria mentira. Mas depois eu não estou vendo mesmo. Às vezes eu gosto que ela participe, porque é uma forma também, se ela quiser interromper a conversa e dizer assim, olha gente, a situação é essa. A vida é isso. Dói, minha irmã. Dói. Mas a gente não deve se realmente brigar pela defesa da nossa imagem. Por isso que passei a escrever tudo aquilo que representava as minhas dores. Muito mais do que quando eu estava na universidade. Hoje, com a licença, escrevo para uma certa quantidade de regiões e digo para vocês, minha própria mãe não faz ideia de nada disso. Então, quando as portas estavam sendo fechadas de um lado, talvez hoje a quantidade de seguidores que eu tenha por aí, por alguns cantos aí, nem eu faço ideia. Se chegar no meu Instagram, apenas uma quantidade simbólica. Mas se colocar meu nome lá no Google Imagens, aparece uma infinidade de artigos, publicações e matérias. Então, Deus foi mostrando isso. Então, se ela não adotasse esse comportamento, eu não iria dar valor a algo que a espiritualidade tinha me entregue. O nome disso chama-se transmutação. O Emerson é fácil? Minha irmã, não é não. Fora outras coisas que eu terminei descobrindo ao longo do tempo. Hoje, para estar aqui conversando com vocês, depois de quase 7 anos, e falando como se eu estivesse aqui fazendo palestra todos os dias, mas é porque todos os dias eu estava estudando. E não paro. Se tem noção, realmente o que eu tenho é noção. Eu ainda estou engatinhando e não tenho vergonha de falar. Se vocês me fizeram uma pergunta que eu não sei, vou dizer para vocês. Eu não sei, não tenho propriedade para falar sobre o assunto. Ou a gente assume essa postura honesta, ou os nossos irmãos na mesma hora fazem morada. E aí é quando ele chega. Porque ele vê o seu mau caratismo naquele momento. Então, para eu me sentir gostoso, não, gente, é isso. Ó, vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando um, vai chegando outro. A cada golpe de vaidade que eu dou a mim mesmo. É isso que eu quero para a minha vida? Então a gente tem que saber muito bem quais são as 12 companhias que queremos na estrela da nossa existência. Se queremos as 12 estrelas, os 12 discípulos do Mestre, que nos levará à grande estrela. Somos todos filhos do Sol.
Viemos de terras tão distantes. Repito, estamos aqui diante de pessoas tão milenares. É bonito ver essas pelezinhas bonitinhas, a irmãzinha ali com, com algo no braço ou na mão, né? Todo mundo com esses rostinhos de novinhos assim, milenar, meu Deus do céu! Garotinhos, essas expressõezinhas aí, só Adalberto com essa expressão, essa barbinha branca dele, garoto antigo, né? Tudo clube dos anciões aí. Todo mundo conhecedor, todos conhecedores. Faça um minuto de silêncio. Vocês vão acessar maravilhas dentro de vocês. Vocês não precisarão acessar muitas sessões terapêuticas. Sei que estou dizendo. Mas faça isso com disciplina. Não exija de Deus. E você já vai observar que você vai se afastar de muitas influências espirituais densas de terceira vibração, terceira dimensão. Então a gente precisa ter esse cuidado. Gratidão pela resposta. O tempo já está avançado, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode até fazer aqui no nosso grupo e a gente pedir para o Emerson responder essas perguntas. Mas foi maravilhosa, muito bem chamativa, e eu mesmo passei por esses 15 dias, tudo isso aí encaixou muitas das coisas que eu perguntava e ainda não tinha condições de ter respostas. Principalmente numa virose que eu passei aqui de segunda-feira até ontem, que procurei medicamento de todos os lados e encontrei aí agora esses 300 ml de água para tomar e agora muito bem. Então, maravilha, vamos agradecer ao mestre e peço para o próprio Emerson fazer a prece final da Doutrinária da Noite. Muita paz a todos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, mestre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que sejamos honestos, verdadeiros e dignos, Senhor. Mestre amigo, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, que cada um de nós seguremos o nosso cajado e não larguemos o meio da estrada para ninguém mais pegar, mas que sirva, Senhor, de amparo nos momentos de vazio. Obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, Mestre Jesus. Pai Celestial, obrigado pela tua misericórdia nos alcançar. Mestre Jesus, obrigado pelos vossos ensinamentos. Depois de tantos séculos, Senhor, nos curvamos, chicoteados pela dor, massacrados pelas humilhações morais. Mestre Jesus, obrigado por nos acolher. Senhor Deus, obrigado pela misericórdia nos alcançar. Muito obrigado, Senhor. E para todos os irmãos espirituais
que vem nesta caminhada conosco. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, que todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-te o teu mandamento que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra de luta e de sofrimento. Auxilia-nos também, nossos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de nosso bom Deus. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso imenso amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Obrigado, Mestre. Muito obrigado, Mestre.